Quando era criança, queria ser piloto. Depois, cogitei ser cientista político, porque era legal e eu poderia governar o mundo, ou pelo menos tentar governar o mundo. Depois tive aulas de teatro e descobri que adorava. Em algum ponto do caminho, comecei a escrever. Certa vez, alguém me perguntou se eu preferia atuar ou escrever. Respondi que amava atuar de paixão, e ele quis saber se eu amava escrever. Eu disse que não sabia, mas e ele amava respirar? Essas coisas fazem parte de você. Se parar de respirar, você morre. Se eu parasse de escrever, não sei o que aconteceria comigo, mas seria uma perda fundamental. Não é algo que eu ame ou odeie. É algo que faz parte de mim e do qual não posso me afastar. Escrever transcende tudo isso. Eu apresentei um material à Marvel depois de trabalhar para eles de contínuo quando era calouro na faculdade. E eles começaram a comprar. Primeiro, só alguns artigos aqui, umas histórias ali. Consegui um meio expediente como assistente editorial. Parecia uma ótima ideia. 2 dias e meio por semana para pagar o aluguel e nos outros fazia testes para teatro. Eu podia ir às aulas, seguir minha carreira de ator. Aí veio a lei de Murphy. Nenhum trabalho aparecia nos 2 dias e meio em que eu estava lá. Era sempre nos 2 dias e meio em que eu não estava. Não importava quantas vezes eu mudasse de horário. Ao invés de me despedir, a Marvel, sendo o que era, me efetivou em horário integral. Eu pensei, que ótimo. Eu trabalhava como editor associado de Len Wein, ele era o editor-chefe, eu era o segundo em comando. Administrávamos a companhia juntos. Ele tomava as decisões e eu fazia todo o trabalho, revisões, edição, processamento. Nessa época, ele e o Dave estavam montando os X-Men. Eu assistia às sessões de desenvolvimento da trama, porque era legal e porque adorava o trabalho do Dave e os personagens que ele estava criando. Eu achava o material muito bom. Um dia, o Len decidiu que não queria mais. Desistiu de ser editor-chefe e tomou para si a responsabilidade de escrever 4 gibis, que naquela época eram Homem-Aranha, Hulk, Thor e o Quarteto Fantástico. Mas não sobrava tempo para os X-Men, porque ele estimou 1 semana para cada gibi e os X-Men tiveram que ficar de fora. Então ele me perguntou se eu estaria interessado em escrevê-lo, e eu não pensei 2 vezes. Eu disse, pode apostar. No começo tinha o Charles Xavier, um mutante telepata, um leitor de mentes, que gradualmente percebe que não é o único no mundo, que há outros feito ele, que ele não é uma aberração, e sim um representante do começo de uma nova evolução na humanidade, a transição de Homo sapiens para alguma outra coisa, que, para ser plausível, são chamados de mutantes. E o ponto de vista dele, sendo um professor, é: como vamos lidar com esta mudança? Como faremos esta transição pacificamente? Para isso, ele funda uma escola para jovens superdotados, para onde espera atrair mutantes e incutir neles um senso de ética e responsabilidade. Derivado da grande frase do Stan em Homem-Aranha, com grandes poderes vêm grandes responsabilidades, até que possam sair pelo mundo e viver vidas produtivas. Infelizmente, tendo como cenário um mundo cada vez mais tenso com a aparição destas estranhas criaturas. A diferença é que nos primeiros 30 anos dos X-Men, os mutantes eram uma pequena parte da população. Mutantes, super-heróis, pelo menos. E a mudança era controlável. Hoje em dia, graças a várias mudanças no enfoque, há milhões deles. Estão por todo o mundo, na cara de todos. De repente, uma pequena escola em Westchester talvez não seja o bastante para todos eles. Como controlar a mudança agora que todos já sabem? Como se lida com o fato de estarem em todos os lugares? De não haver como escapar e de que os humanos não mutantes estão em uma significante desvantagem. Bom, esta é a linha que seguimos hoje em dia. O que aconteceu ao Wolverine com o passar dos anos foi o que passei a me perguntar. Quem é ele? Por que ele é assim? O que ele quer da vida? Ele tem algum desejo? Como fazê-lo acessível e interessante para mim como escritor? De modo que eu possa fazê-lo acessível e interessante para o público.
Nossa consciência pessoal sobre a psicologia de um matador psicótico é muito limitada, ainda bem. Não são pessoas que você esbarre por aí. Então, ao invés de retratá-lo como o bicho-papão definitivo, como fazê-lo diferente aos olhos do leitor? Como fazer este personagem prender o leitor a cada revista, a cada ano, sem o chatear com frases banais? Sou um assassino psicótico, estou perdendo a cabeça, sabem que sou durão, irritável e casca-grossa, entendem? O enfoque do desenhista John Byrne sobre o Wolverine foi que ele era um cara que, se você desse bom dia de mau jeito, ele cortava sua cabeça. Então, todos pisam em ovos do lado dele. O que é muito legal para desenvolver relacionamentos. O problema é que 50 revistas depois, passados 5 anos, se você ainda faz as mesmas coisas, pelos mesmos motivos, você acaba se perguntando por que é que ninguém ainda levou ele para um canto, deu um cascudo nele e disse, qual é o seu problema? Ou por que ele ainda não matou todo mundo? Porque não dá para ser tão cuidadoso ou tão desconsiderado por tanto tempo sem que nada aconteça. Então me peguei fazendo estas perguntas. O que o mobiliza? Por que não enlouquece de vez? O que faz com que eles tolerem você? O que o faz querer estar com eles? Quando se fala da entrada do Wolverine nos X-Men, você tem que recuar um pouco na história. O Wolverine foi criado por Len Wein e John Romita, eu acho, para estrear no Hulk. Um adversário canadense louco. Mas quando Len se juntou a Dave Cochran para criar o que virou os X-Men em 1974, ele inseriu o Wolverine na equipe. Logo, eu peguei a série a partir da segunda revista, sendo assim uma espécie de pai adotivo. Eu já peguei um elenco fechado, mas tudo bem. O desafio para mim, como escritor, com o Wolverine, e isso durou uns 2 ou 3 anos até eu me acostumar com ele, foi como fazer um psicopata interessante, pois isso era de fato o que ele era. Um cara que, sem aviso, sacava garras das mãos, perdia a cabeça e saía fatiando tudo que estava à vista, até se acalmar de novo. É como conviver com um carcaju de verdade. Como fazê-lo interessante depois do primeiro, epa, isso dá medo. Foi isso que levou Frank Miller e eu até os processos mentais que fizeram o personagem que apresentamos na minissérie do Wolverine, onde o apresentei como sendo um samurai decaído. Alguém que idealiza a si mesmo, que possui um objetivo para si, uma visão do que ele quer ser, a qual busca constantemente, mas que entra em conflito com uma química interna. Talvez psicológica, talvez genética, da qual talvez nunca se livre, que sempre vai tirar dele seus momentos de satisfação. No caso do Wolverine, assim como muitos X-Men, a chave está na busca. Não se trata de nunca obter sucesso em sua busca. Como Lancelot, será que algum dia encontrará o Santo Graal? Não, Galahad é quem encontra. O caso do Wolverine é a busca do Graal. É a busca da obtenção do ideal, que talvez nunca seja realizada. Mas para ele, abandoná-la seria, basicamente, render-se ao lado escuro de sua natureza. Sendo assim, é a busca que o faz continuar, é o que dá a ele um motivo, mas é também o que o define como herói. Em última análise, é o que o define como um herói trágico. Geralmente, você tem uma grande ideia e a enxerta no personagem. No caso de toda esta série, a estrutura real dos eventos é secundária. Tudo gira em torno do autoconhecimento do Wolverine. A descoberta do eu, a exploração do eu e a aceitação ou resistência às consequências. Foi maravilhoso, porque o estávamos desconstruindo para depois juntá-lo de novo, com uma nova compreensão de seus motivos. Do nosso ponto de vista, tivemos a habilidade de transmitir isso ao público, e de repente, onde havia um personagem regular,
Tínhamos, então, a base para um personagem que iria virar a consciência e o coração da equipe. É assim que você se envolve com a arte de escrever quadrinhos, que é completamente diferente da arte de escrever. Quadrinhos são quase telegráficos. Temos, em média, 22 páginas hoje em dia. Quando comecei, eram 17 para contar uma história. O que dá uma média de 100 imagens da página 1 até a página 22. Essas 100 imagens devem criar a ilusão de movimento, da mesma forma que vários fotogramas compõem um filme. Mas nestas 22 páginas, as únicas ferramentas que temos para passar as informações são figuras e palavras. Então, o primeiro trabalho do escritor, e o mais importante, é contar a história para o desenhista, porque sem essas imagens estamos perdendo tempo. A ideia central era o preconceito. Esses garotos são odiados e temidos pelo simples fato de terem nascido. É um estigma que carregarão por toda a vida. Não importa o que façam, sempre vai ter alguém para achar que mutantes são do mal. Tendo em mente que eram os anos 60, que sou imigrante, apesar de ser um protestante branco, anglo-saxônico, metade da minha família é israelita. Pode-se dizer que faço uma ideia do que é estar do outro lado do muro. Como podemos usar isso nessas histórias para tentar atingir o leitor? E, como eu disse, eram os anos 60, depois os 70, havia um desejo de tentar usar os quadrinhos sem sacrificar a aventura, sem sacrificar a emoção do conteúdo da história, de fazer jus e tentar melhorar o que Stan estabeleceu nos anos 60 com o Homem-Aranha e o Quarteto Fantástico. Alçar os quadrinhos a um novo patamar, um patamar mais relevante, falar com o nosso público de um modo que os surpreendesse e os fizesse pensar e os levasse numa direção diferente. E funcionou, foi um sucesso, foi um impacto. O problema foi que nenhum de nós sequer cogitou a possibilidade de ficar com o gibi pelos próximos 20 anos. Quando começamos, não achávamos que a indústria sobrevivesse mais que 5 ou 6 anos. Pensávamos que estaríamos sem emprego nos anos 80. Quem diria? Quando vieram os anos 90, tinha gente falando, os X-Men ainda falam de preconceito? O argumento que sempre uso é o de que o dia em que eu abrir os jornais e não ler uma notícia sobre preconceito, não só aqui, mas no mundo, será o dia em que os X-Men não precisarão mais dessa base. Mas enquanto ele existir, enquanto houver pessoas cuja reação instintiva para com outras pessoas é de que são diferentes e, portanto, não confiáveis, são diferentes, portanto, estão fora ou são odiados, os X-Men são necessários. Desde que vim para os Estados Unidos, sempre me senti como um estrangeiro. Não é nada demais. É óbvio que perdi meu sotaque britânico, mas meus pais não. Minha irmã fala como uma nativa de Long Island. Ainda mais quando relaciono isso com a série dos X-Men. É bom ter uma ideia do que é ser diferente, estar num lugar novo. Um lugar que não é de onde veio ou no qual nasceu. E ter que encontrar o seu lugar, um lar para você, um sentido para si mesmo. Posso olhar ao redor e ver toda uma indústria que foi formada e definida pelo que eu e uns poucos artistas fizemos entre 1975 e 1988 e 1990. Toda uma nova geração de artistas, todo um estilo de narrativa. Notar que o trabalho que fiz tocou pessoas que nunca havia imaginado e continua a tocar é muito satisfatório. Há coisas bem piores na vida. Esperemos que o desafio agora seja nos mantermos fiéis às pessoas que inspiramos no passado,
e trabalhar duro para inspirá-las agora. Quando comecei a pensar nos X-Men, meu maior problema era que eu queria uma equipe de super-heróis. Então imaginei quem eu queria no time original. Vejamos, tinha o Homem de Gelo que podia virar gelo. Tinha o Ciclope com o poder nos olhos. Tinha o Fera. Tinha a Garota Marvel. Tinha o Anjo que podia voar. O que eu mais gostava no Anjo era quando ele estava de roupa normal e enrolava as asas ao redor de si para botar um casaco e elas sumiam. Tinha também o Doutor Estranho. Desculpe, o Professor X. O problema agora era como é que eles conseguiram estes superpoderes. Eu já tinha esgotado a minha cota de gente mordida por aranhas radioativas, sujeita a raios gama e cósmicos. Então resolvi de modo mais fácil. Vou simplesmente dizer que são mutantes. Todos sabemos que há mutações na natureza. Então estas pessoas nasceram desta maneira. Daí não precisei inventar explicações improváveis. Eu já tinha minha equipe, mas com quem iriam lutar? Imaginei que seria divertido se estes mutantes fossem do bem, mas também houvesse um grupo de mutantes do mal que quisesse dominar o mundo ou algo do gênero. Depois pensei que seria bom criar uma analogia com o jeito que alguns fanáticos escolhem certas pessoas para perseguir. Pensei, tá aí uns personagens que vão parecer diferentes, que terão estranhos poderes. E se os humanos tivessem medo deles, odiassem, e talvez os perseguissem, atormentassem? E se os mutantes do mal ressentissem o fato dos humanos não confiarem neles, quisessem revidar e se intitulassem de Homo Superior, em contraste com os humanos que são Homo Sapiens? Só que os mutantes do bem sentem que devem aprender a coexistir com os humanos, que devem ajudá-los e mostrar a eles que estão errados por não confiarem em pessoas que são diferentes deles. De repente fiquei fascinado pela ideia, porque notei que havia um paralelo entre fatos que aconteciam na sociedade e a história que tentávamos escrever. E foi assim que tudo aconteceu. O Quarteto Fantástico era um grupo mais simples. Eles não carregavam tanta bagagem extra como os X-Men. O Quarteto Fantástico usava seus superpoderes para ajudar o mundo. E quase todos achavam que eram heróis. E isso é tudo. Os X-Men eram muito mais complexos. As pessoas a quem ajudavam sempre se viravam contra eles. Então, eles não apenas tinham que se defender e se esconder da sociedade, como também se defender contra os mutantes do mal. Então, eles tiveram um caminho muito mais árduo que o Quarteto Fantástico. É claro que adoro todos os X-Men. Talvez me sentisse mais atraído pelo Professor X, porque eu o achava um pouquinho parecido comigo, já que ele tentava ensinar a todos e eu quase nunca dava atenção a ele. Estou brincando. Eu gostava dele, porque achava que ele era um dos super-heróis mais originais. Andava de cadeira de rodas e aparentava um desamparo físico. Mesmo assim, lá estava ele com a maior mentalidade da Terra, com a habilidade de fazer muito com a mente, tentando guiar aqueles jovens X-Men. Por acaso, o nome da revista, Os X-Men, foi tirado de dois lugares. Primeiro, do nome do professor Xavier, e depois porque eu pensava neles como um grupo com poderes extra. Então, com o X de extra e o X de Xavier, eu criei os X-Men. Isso depois do meu editor me dizer que odiou o nome Mutantes
que foi o primeiro nome que eu dei ao grupo. Ele me disse, Stan, ninguém vai entender. Nenhum de nossos leitores vai saber o que são mutantes. Já que ele não queria mutantes, eu bolei X-Men e ele aceitou. Eu costumava pensar que se ninguém saberia o que é um mutante, como é que iriam saber o que era um X-Men? Mas não quis criar problemas. Já tínhamos o nome e eu deixei para lá. De horário. Ao invés de me despedir, a Marvel, sendo o que era, me efetivou em horário integral. Eu pensei, que ótimo. Eu trabalhava como editor associado de Len Wein, ele era o editor-chefe, eu era o segundo em comando. Administrávamos a companhia juntos. Ele tomava as decisões e eu fazia todo o trabalho, revisões, edição, processamento. Nessa época, ele e o Dave estavam montando os X-Men. Eu assistia às sessões de desenvolvimento da trama, porque era legal e porque adorava o trabalho. Amava respirar. Essas coisas fazem parte de você. Se parar de respirar, você morre. Se eu parasse de escrever, não sei o que aconteceria comigo, mas seria uma perda fundamental. Não é algo que eu ame ou odeie. É algo que faz parte de mim e do qual não posso me afastar. Escrever transcende tudo isso. Eu apresentei um material à Marvel depois de trabalhar para eles de contínuo quando era calouro na faculdade. Quando era criança, queria ser piloto. Depois, cogitei ser cientista político porque era legal e eu poderia governar o mundo, ou pelo menos tentar governar o mundo. Depois tive aulas de teatro e descobri que adorava. Em algum ponto do caminho, comecei a escrever. Certa vez, alguém me perguntou se eu preferia atuar ou escrever. Respondi que amava atuar de paixão, e ele quis saber se eu amava escrever. Eu disse que não sabia, mas e ele, o David, e os personagens que ele estava criando. Eu achava o material muito bom. Um dia, o Len decidiu que não queria mais. Desistiu de ser editor-chefe e tomou para si a responsabilidade de escrever 4 gibis, que naquela época eram Homem-Aranha, Hulk, Thor e o Quarteto Fantástico. Mas não sobrava tempo para os X-Men, porque ele estimou uma semana para cada gibi e os X-Men tiveram que ficar de fora. Então ele me... E eles começaram a comprar. Primeiro, só alguns artigos aqui, umas histórias ali. Consegui um meio expediente como assistente editorial. Parecia uma ótima ideia. 2 dias e meio por semana para pagar o aluguel e nos outros fazia testes para teatro. Eu podia ir às aulas, seguir minha carreira de ator. Aí veio a lei de Murphy. Nenhum trabalho aparecia nos 2 dias e meio em que eu estava lá. Era sempre nos 2 dias e meio em que eu não estava. Não importava quantas vezes eu mudasse.